Em Números, capítulo 16, os filhos de Israel, capitaneados pelos cabeças da tribo de Levi, com 250 homens, príncipes da congregação e varões de renome, se voltaram contra Moisés e contra Arão. Questionavam a autoridade de Moisés sobre eles. Moisés orou e lhes disse que na manhã seguinte o Senhor faria saber quem é dele e quem é o santo que chegaria a si. Mandou que trouxessem incensários e que queimassem incenso perante o Senhor, e que o escolhido pelo Senhor seria o santo. E repreendeu Corá, um dos cabeças da rebelião, dizendo que Deus os tinha escolhido para o serviço do tabernáculo e para ministrar perante a congregação. E lhe perguntou: além disso, queres também exercer o sacerdócio? Essa fala deixa claro que Corá queria o lugar de Moisés, que estava com inveja e que queria o posto de sacerdote. Por ordem de Moisés, Corá e todo o seu grupo se colocaram perante o Senhor na manhã seguinte. O Senhor quis consumir todo o povo devido à murmuração, mas recuou diante da intervenção de Moisés e de Arão. E mandou que Moisés e Arão falassem à congregação para se afastar das tendas daqueles homens perversos, para que não fossem tomados com eles. A partir do versículo 28, Moisés falou que seria conhecido que o Senhor o enviara e que suas obras não procediam dele mesmo, anunciando que se aqueles perversos fossem mortos ou visitados por algum castigo, não seria ele enviado do Senhor. Mas se a terra abrisse sua boca e os engolissem, então conheceriam que aqueles homens desprezaram o Senhor. Versículo 31. E aconteceu que, acabando ele de falar todas essas palavras, a terra abaixo deles se fendeu, abriu a sua boca e os tragou com as suas casas, como também todos os homens que pertenciam a Corá e todos os seus bens. Eles e todos os que lhes pertenciam desceram vivos ao abismo. A terra os cobriu e pereceram no meio da congregação. O Senhor, então, revelou a Moisés que somente os descendentes de Arão deveriam se chegar para acender incenso perante ele. Mas no dia seguinte, quando Moisés transmitiu isso ao povo, houve revolta. Toda a congregação dos filhos de Israel voltou a murmurar contra Moisés e contra Arão. Eles não aceitavam como verdade que Deus houvesse escolhido Arão como sumo sacerdote e pegaram pedras para matá-lo. Moisés se voltou à tenda da congregação para consultar a Deus. Então, de repente, a glória de Deus desceu naquele lugar e o povo reconheceu a presença de Deus ali. O Senhor intentou matar a todos novamente, mas Moisés e Arão mais uma vez intercederam. A ira do Senhor se acendeu e uma praga se abateu sobre os revoltosos, tendo morrido mais de 14.000 pessoas. E a praga somente cessou porque Moisés mandou que Arão fosse depressa à congregação e fizesse expiação por eles. No capítulo 17, vemos que Deus passou a direcionar Moisés acerca do que deveria fazer para cessar aquele movimento de rebeldia entre os filhos de Israel. Primeiro, mandou chamar os cabeças das tribos para se colocarem à sua frente. O Senhor sabia que a raiz do problema estava com os cabeças e que eram eles que incitavam o povo. Depois, mandou dizer que cada um deveria trazer um bordão, uma vara, um galho seco nas mãos, ordenando que Arão estivesse entre eles também com seu cajado. Instruiu que cada um colocasse o seu nome em cada vara e que as deixassem naquele lugar em que estavam, na tenda do testemunho. Que fossem para casa e que, ao amanhecer, o galho que florescesse seria o seu sacerdote escolhido. Com certeza que eles não entenderam nada, pois estavam no deserto, as varas estavam secas e havia pouca ou nenhuma água naquele lugar. E as varas simplesmente foram deixadas naquele local.
Por isso, entendiam que não havia a menor possibilidade de aquelas varas secas brotarem. Mas esqueceram que nosso Deus é o Senhor da vida e do tempo, que para Ele não existe impossível, muito menos limitação quanto ao fato de ser dia ou noite e quanto a condições climáticas. Na manhã seguinte, as varas estavam secas, exceto a de Arão. Seu cajado, antes seco, havia brotado, florescido e produzido amêndoas. Em uma noite, o Senhor realizou esse milagre. Moisés levou todas as varas de diante do Senhor aos filhos de Israel, e eles viram o prodígio que o Senhor realizara. No versículo 25 está dito que Arão foi ungido como sumo sacerdote porque escolhido pelo Senhor. Nos Salmos 133, Davi faz menção à unção de Arão. Oh, como é bom e agradável viverem unidos os irmãos! É como o óleo precioso sobre a cabeça, o qual desce para a barba de Arão, e desce para a gola de suas vestes. Arão recebeu o óleo santo sobre sua cabeça, e ele desceu sobre sua barba e sobre suas vestes. A palavra de Deus está a nos revelar que o Espírito Santo penetrou no profundo de Arão. Ao ser derramado em sua cabeça, renovou a sua mente, trazendo-lhe sabedoria, entendimento, revelações do Senhor e uma nova visão. E nos Salmos 23, Davi revela a Deus que quer ser ungido como Arão foi, ao dizer: preparas uma mesa na presença dos meus inimigos. Unges-me a cabeça com óleo, o meu cálice transborda. Meu irmão, minha irmã, Deus não se agrada do murmurador. Abomina a língua que se compraz em reclamações e rejeita o coração invejoso. Por isso, não permitiu que as varas dos cabeças da rebelião brotassem. Essas pessoas faziam frutificar a discórdia, a tensão e a rebelião. E Deus quis fazer cessar esse movimento. Não é esse o comportamento que agrada ao Senhor. Não sejamos como aqueles que encabeçam a rebelião. Não coloquemos nossa língua a serviço da murmuração e das divisões. E peçamos ao Senhor que a água da sua palavra lave o nosso coração de toda inveja. Que essa água viva regue a terra seca que ainda existe em nós e faça brotar e florescer o nosso bordão. Pai, nós queremos frutificar no Senhor. Ministra a vida em nossa vida. Seja conosco, como esteve com Moisés, com os outros profetas e com os grandes homens que são nossos exemplos nas Sagradas Escrituras. Espírito Santo de Deus, fala conosco e ensina-nos a ouvir a sua voz, a ter comunhão contigo. Unge-nos como fez com Arão, penetra na nossa mente e no nosso coração. Torna-nos novas criaturas e concede-nos o perfeito entendimento das coisas do Senhor. Seja a nossa direção, a nossa força, a razão da nossa alegria e da nossa esperança. Como dito nos Salmos 30, versículo 5, ao anoitecer pode vir o choro, mas a alegria vem pela manhã. Em uma noite, o Senhor pode mudar toda a situação, pode reverter diagnóstico, fazer renascer a vida onde só havia expectativa de morte. Vem, Senhor, com seu mover sobrenatural. Age a nosso favor. Traz o escape, o descanso e o renovo nessa manhã, em nome de Jesus. Termino com os Salmos 23, apresentando ao Senhor a mesma oração feita por Davi. O Senhor é o meu pastor, nada me faltará. Ele me faz repousar em pastos verdejantes. Leva-me para junto das águas de descanso. Refrigera-me a alma. Guia-me pelas veredas da justiça por amor do seu nome. Ainda que eu ande pelo vale da sombra da morte, não temerei mal nenhum, porque tu estás comigo. O teu bordão e o teu cajado me consolam. Preparas-me uma mesa na presença dos meus adversários. Unges-me a cabeça com óleo.
o meu cálice transborda. Bondade e misericórdia certamente me seguirão todos os dias da minha vida, e habitarei na casa do Senhor para todo sempre. Amém.